Qual é o tema da nossa lição geral, irmãos? Identidade missional, né? Nessa identidade missional, a 7ª lição de hoje, nós vamos estudar sobre Jesus, nosso paradigma, né? E para explicar essa questão do paradigma, eu vou passar ali para o irmão Hernani. É assim, irmão. O professor, né? O professor tem que coordenar, né? Entendeu? O aluno veio, então tem que participar, né? É prova surpresa. Vocês descobriram, irmãos? Alguém descobriu? Eu sei que o pastor foi pesquisar, né? Que ele estava preparado para passar a lição. Eu falei, pastor, não sei se eu vou estar lá embaixo, lá em cima, mas a hora que der a gente ajuda lá. Hã? Viu, irmãos? Assim, esse é uma das atividades da lição bíblica. Porque é ir pesquisar, né? Eu não sei o significado da palavra, então como eu estou estudando a lição, o que eu faço? Eu vou pesquisar a palavra, né? Entendeu? Para entender, entendeu? Paradigma, né? Se não entender a palavra paradigma, não entende a lição. Aí eu pergunto, vocês entenderam a lição? O irmão estudou, mas não entendeu, né? Você entendeu, irmão, a lição? Que bom, né? A gente o aluno tem que ser sincero, eu não estudei, entendeu? É. É. Então vai lá, irmão Hernani. Então explica aí, irmão, o que é paradigma? É o nosso exemplo, nosso padrão, né? Por exemplo, qual é o paradigma, qual é o meu paradigma como filho, né? Opa, eu olho para o meu pai, né? Sabe? Não passou o Dia dos Pais aí? A gente não fala que é o meu herói, né? Dia das Mães, né? Pois quem é o meu exemplo? É minha mãe, meu pai, né? Não é isso? O nosso paradigma particular é isso, né? Tem um modelo, tem um padrão, tem um exemplo a ser seguido, né? E a lição de hoje, Jesus, o nosso paradigma, nós podemos transformar essa lição que Jesus, nosso modelo, nosso exemplo, nosso padrão a ser seguido. Tá bom, irmãos? Aí é um padrão a ser seguido, né? Entendeu? Então, por exemplo, quando a igreja, os irmãos entendem que a igreja tem que quebrar alguns paradigmas, entendeu? Porque alguns paradigmas são padrões estabelecidos por conceitos doutrinários humanos, de homens. E o próprio Jesus falava isso aos fariseus e saduceus, aos anciãos, né? Que ao longo da história do evangelho, da igreja, isso acontece. Então, a igreja, a nossa instituição, ela tem alguns paradigmas que não são paradigmas bíblicos, não são de doutrinas bíblicas de Jesus, mas da forma como o Brasil foi evangelizado, né? E isso já tem mais de
300 anos que o Brasil começa a ser evangelizado no ano de 1580. Entendeu? Tem mais de 300 anos que o Brasil começa a ser evangelizado. E essa evangelização vem do continente americano, que através da América, os Estados Unidos, veio da Europa, que a Europa foi alcançada pela Ásia, e aonde Paulo pregou o evangelho na Ásia, mas começou lá na Terra Santa, em Jesus. Então, conforme o evangelho vem sendo, ele vem anunciando Jesus, mas alguns paradigmas humanos de pessoas, a igreja vai absorvendo, entendeu? Então, quando nós falamos assim, não, a igreja precisa abandonar alguns paradigmas. Não são doutrinas de Deus, não são doutrinas bíblicas, são doutrinas humanas, que muitas vezes fecha as portas do reino e impede muita gente de herdar a salvação. Então, nós temos que, justamente, missão, que nós vamos estudar, que é para quê? O paradigma, um modelo que é Jesus, o que ele vem a ser? Que as portas do reino estejam sempre abertas e venha trazer salvação à humanidade. Essa é a identidade missional. Aí, só para confundir a mente de vocês, eu trouxe um livro com o tema Querigma, né? Entendeu? Que o paradigma é a missão, querigma é o conteúdo da missão, ou seja, qual é o conteúdo que eu levo em relação ao necessitado, entendeu? Então, eu tenho um modelo a ser seguido, que é o paradigma, Jesus, né? Agora, esse Jesus, ele tem um conteúdo, entendeu? Conteúdo. E aí é o que nós vamos estudar as duas coisas hoje, tá bom, irmãos? Amém? Então vamos lá, pastor, já que o senhor passou a oportunidade para mim, agradeço de coração. Nos ajuda aí com a missão, o objetivo e o texto básico, por favor. Quer comentar, pastor? É. Amém. Então, nós temos esse texto básico, né, explicado pelo pastor, e o objetivo, estudar a vida e o ministério de Jesus. Uma facilidade hoje de estudar a vida de alguém, né, é quando alguém pede o seu CPF, né, para saber se você tem alguma restrição na praça, né. Se você tiver alguma restrição na praça, alguém já dizia, esse aí não é muito confiável, não. Aconteceu alguma coisa, né? Como é que se faz para estudar a vida de Jesus? Esse é o objetivo, né? Então, eu tenho, como cristão, um modelo a ser seguido, correto? Eu tenho um padrão, eu tenho um exemplo. O que eu faço para que eu possa seguir esse exemplo? O que nós podemos fazer? Esse é o objetivo da lição, né? Por quê? Porque
esse modelo a ser seguido deixou uma ordem. Ele disse aqui, assim como o Pai me enviou, eu envio, correto? E eu estou debaixo dessa missão, submissão. Então, eu tenho que ir e fazer a missão que ele me mandou. Mas se eu não conhecer a vida desse mestre, esse exemplo, eu vou fazer a minha missão, a missão que ele me mandou, né? Não tem como, né? A missão vai sair boa? Por quê? Como é que se faz para conhecer? E você própria, irmã Socorro? Estudando. Só estudando? Só estudando? A prática? Obrigado, irmão. Então, muito bem. Então, é assim, ó. Eu posso ser de Jesus, entender que sou dele. Mas se eu não sentar para aprender, né, que é aquilo que Jesus fez. O que ele fez? Reuniu e ensinava o povo. Mas em determinado momento, o que ele fazia? O texto, a palavra nos diz os evangelhos, que Jesus se reunia em particular com quem? Com os 12. Então, em primeiro lugar, a missão que ele disse, assim como o Pai me enviou, ele estava Jesus debaixo de uma missão, eu envio vocês, entendeu? Submissão. Então, o que acontece? Jesus, como ser humano, desde criança, ele aprendeu todas as coisas da lei. João Batista disse assim, eu que preciso ser batizado por ti. Jesus disse, não, deixa que se cumpra em mim toda a justiça, né? Ou seja, desde criança, Jesus foi ensinado, né? Tem até um louvor que diz que ele nunca foi numa escola, mas ele é isso, é aquilo, né? No, Jesus, ele participou da melhor escola que existe, que é a nossa casa. Maria e José ensinavam para Jesus. Aos 12 anos ele era tão inteligente, e a Bíblia já nos diz lá que não era coisa do Espírito Santo na vida dele não, irmão, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. Então, quando a gente olha para a figura de Jesus aos 12 anos, no meio dos doutores, ele era tão inteligente, mas por quê? Porque a aplicação do ensino dentro de casa, e naquela época era dedicado, então, o que surpreendia os fariseus, doutores da lei, porque como que um menino desse de 12 anos pode me surpreender de coisas, entendeu? Então, o que acontece? Se nós temos um modelo, um exemplo e um padrão, então precisa-se aprender, mas também precisa-se aplicar. Entendeu? Então... Entendeu? Porque, por exemplo, eu vou evangelizar a irmã, eu vou evangelizar, seja quem for. Mas no momento de eu evangelizar, que eu vou levar o reino, eu tenho um modelo a ser seguido. Qual é o meu modelo? Jesus. Se nesse momento da evangelização eu não seguir esse modelo, eu já estou fora da submissão. Se no momento da evangelização, o conteúdo que eu usar
não for o conteúdo da vida de Jesus, eu já estou fora da missão. Então eu posso estar pensando que eu tenho uma identidade missional, mas quando eu chego para fazer essa identidade missional, eu me aparto do modelo e me aparto do conteúdo. E aí entra no que o irmão disse. Entendeu? Então, qual é a chamada do Ministério Adventista da Promessa para nós? Que o nosso paradigma, um dos paradigmas que nós, Igreja Adventista da Promessa, temos que abandonar. Se temos algum modelo pessoal do eu. Entendeu? Não é isso, pastor? Muito obrigado. É isso mesmo, irmãos. Entendeu? Então, aí, muito bem, você abordou outro assunto. E, ele não teve por usurpação tomar o lugar de Deus. Antes se esvaziou. Então, muitas vezes, acontece isso com a maioria dos crentes, que não segue o modelo de Jesus, que não segue o conteúdo de Jesus. Ele vai na missão, mas ele aplica o seu modelo, ele aplica o seu conteúdo. Então, ele está usurpando o lugar de Jesus. Entendeu, irmãos? Então, a nossa identidade missional Igreja Adventista da Promessa em Vila Carolina, para nós, aqui nessa comunidade. Nosso objetivo hoje é esse, estudar a vida de Jesus e o ministério, que o ministério aonde você estiver, 24 horas do seu dia você está desenvolvendo, você tem intencionalidade, você tem envolvimento e você fala da mensagem, do conteúdo do Evangelho. Entendeu? Isso chama-se ministério. Entendeu? Que é você viver 24 horas, em todas as ocasiões você aproveita para estar debaixo da missão. Isso aí chama-se identidade missional. E o objetivo da lição hoje é esse, irmãos. Estudar a vida e o ministério de Jesus. Então, vamos lá, que nós já passamos mais de minutos aí. Então, vamos lá para a primeira pergunta, para nós discutirmos bastante, né, irmão Davi? E o irmão Davi aqui estudou, mas não entendeu, então ele vai entender agora, né, irmão Davi? Glória a Deus por sua vida, viu, irmão Davi? Irmão Davi, esse aí é o texto básico, né? Do verso 20 e 21, o irmão pastor já leu, né? Mas comente com a classe sobre como a igreja cumpre a missão. Acho que o senhor até falou sobre isso, né? É possível que a igreja, cumpra sem entender o modo como Jesus cumpriu? É possível a igreja cumprir a missão sem entender o modo como Jesus cumpriu? Por que não tem como?
Uhum. Entendi. Então vamos lá. Esse destrinchar que vocês estão perguntando, ela é a resposta da segunda pergunta. Tá? Então vamos primeiro buscar a compreensão. Tá? Pode ser? Então, qual é a primeira pergunta? Diz assim: é possível, né, que ela, a igreja, cumpra sem entender o modo como Jesus cumpriu? É possível, irmão, a igreja cumprir a missão sem entender o modo como Jesus cumpriu? É possível? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmãos. Vocês entendem completamente como Jesus cumpriu a missão? Você tem alguma dúvida, irmã Lindalva? Se tiver uma dúvida, quem tem dúvida, pastor, eu não entendo, me pergunte agora, porque isso é fundamental. Entendeu? Porque, olha só, vou pegar só um exemplo. Gideão tinha uma missão a fazer. Muita gente quis. Até eu fiz isso aqui no PG. Aí levantou-se 30 mil homens. Deus disse: Gideão, é muita gente. Como é que eu vou fazer, Senhor? Diga para os fracos, para os medrosos, né, os que têm compromissos, que esses que têm medo, pede para sair. Desses aí, 20 mil já foram. Ficaram só 10 mil. Aí Deus disse para Gideão: é muita gente ainda. Entendeu? Aí fez o teste lá de tomar água, correto? Então, assim, ó, nós que estamos aqui na igreja, você tem dificuldade de entender qual a missão que Jesus empenhou? Se você não tem dificuldade de entender, a gente já pula para a segunda, né, pastor? Uhum. Tá ok. Muito obrigado. Eu tenho um padrão a seguir. E eu vou até certo ponto seguindo aquele padrão. E de repente eu quero seguir meu próprio caminho, sair daquele padrão. Isso é desobediência. Isso, está fora da submissão. Desobedecendo. E a desobediência causa situações terríveis. Terríveis. A gente está indo tudo bem, tudo maravilhosamente bem, eu estou seguindo direitinho, mas certo ponto eu acho que aquilo já não é mais necessário e eu sigo um outro caminho. É muito perigoso.
E isso acontece na questão, na nossa vida pessoal. No nosso caso, da escola bíblica, é aquele, ó, Deus enviou Jesus, certo? E esse Jesus disse assim, ó, agora eu vos envio. Então, desde o momento que Jesus disse lá para os discípulos, até ele voltar, a igreja está debaixo dessa ordem, correto? Então, quando eu entendo isso, opa, eu não estou debaixo da ordem do pedido do pastor. Opa, o pastor já está debaixo da ordem do pedido de Jesus. Quando o pastor passa para os ministérios, opa, o ministério não está só debaixo do pedido do pastor, porque o pastor já está debaixo do pedido de Jesus desde 2000 e tantos anos atrás, que Jesus já veio desde muitos anos atrás. Então, quando nós temos essa dificuldade de entender que nós estamos debaixo desta missão, nós podemos sim fazer a missão, mas a missão não está plenamente de acordo com a ordem que Deus deu. Muito bem. Sim. Disse depois Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoar pecado, seriam perdoados. Se lhes retiveres, são retidos. Não, ele soprou o Espírito Santo sobre ele. E quando ele foi cheio do Espírito Santo. Porque eles falaram, usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E quando a gente fala pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é impossível as pessoas não ouvirem, não entenderem, não aceitarem. Então, mas lembre-se de uma coisa, que quando Jesus fez isso, soprou o Espírito Santo, ainda não havia, só depois de 40, 50 dias que veio o Pentecoste. Só que antes disso, os discípulos passaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus. Por isso que a missão do Espírito Santo é lembrar tudo que foi ensinado. Entendeu? Então, o que acontece? Alguém falou sobre a prática do ensino, não falou agora aqui? Praticar, não foi? Então, se você aprende e não pratica, entendeu? E essa prática é, opa, Espírito Santo, estou aqui, estou à disposição. Entendeu? Então, tem que ter uma junção, certo? Então, você pode aprender e não se colocar à disposição a fazer. Então, há uma separação, certo? Então, quando eu aprendo e não coloco em prática, eu estou fora da missão. E o que Jesus fez? Ele veio, né, e começou a praticar, desde criança. Ensinado, foi crescendo, e o texto de João, capítulo 1, lá no verso 51 a 53, vai dizer: e crescia Jesus em estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens. E é assim que nós devemos fazer, correto? Então, nós vamos lá para a segunda, então. Tá? Que a primeira é difícil entender que nós estamos debaixo da missão? A igreja pode praticar? Ela pode praticar, mas ela não pratica conforme o padrão, conforme o modelo. Tá? Ela pode praticar, mas ela está fora do modelo. Tá bom, irmãos? Essa é a resposta da primeira pergunta. É possível, mas ela faz fora do padrão. É possível.
É possível a igreja, sim, fazer a missão, mas ela está fora do padrão. Faz errado. Está na resposta de algumas coisas aí. Tá? Isso. É. E aí, então, aí você vê. É. Então, aí. Então, e aí nós vamos só fazer assim um parâmetro. Que aí fala sobre a segunda, que é a encarnação. É o envolvimento. Então, Jesus, né, o que ele fez? Ele se envolveu com a humanidade, sendo um de nós. E na profecia diz que ele era um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Então, ele sabe o que é ter fome, ele sabe o que é cansaço. A Bíblia diz que Jesus chorou. Certo? Então, a igreja missional, o paradigma, o modelo a ser seguido, meu, de Jesus, é me envolver com as pessoas. Se eu não tenho esse modelo de envolvimento com o pecador, aí depois nós vamos destrinchar o que é esse envolvimento. Entendeu? Não é você se envolver com um ato pecaminoso. Entendeu? Justamente, irmã. Isso, glória a Deus. Isso, muito bem.
Muito bem. Esse é um dos modelos da identidade missional. Eu não me envolvo com ato pecaminoso, mas o pecador, ele é alvo do meu envolvimento. Entendeu? Então, da mesma forma que Jesus deu atenção aos pecadores, nós que estamos debaixo desta missão, também devemos dar a atenção devida. É isso que fala sobre a segunda pergunta. E aí, muitas vezes, nós temos esse preconceito, em primeiro lugar, com os irmãos da igreja. Ah, se alguém me vê aqui, o que vão falar de mim? Então, essa igreja precisa ter uma identidade missional, precisa crescer no conteúdo, no querigma de Jesus. Entendeu? Porque o crente tem mais acusador de que qualquer outra coisa. E o principal dele, você já sabe quem é. Né? Então, o que nós precisamos estudar, irmãos? A vida de Jesus. E o ministério dele. Para quê? Para que todo preconceito da minha cabeça, ela vai dizer assim, eu tenho que tomar cuidado, porque o que será que a igreja vai falar de mim? Irmão, por favor, né? Tem que estudar a lição, tem que estudar a vida de Jesus. Só um momento, irmão. O irmão Davi pediu, já passo para a senhora. Obrigado, irmão Davi, pela colaboração. Vai lá, irmã Lindalva. Na verdade, o pecador é a nossa ferramenta do nosso trabalho. É onde a gente vai trabalhar. Não é isso que vai trabalhar. Vai trabalhando a palavra do Senhor. Falando de Jesus Cristo, como homem, ele chorou, ele cirou, ele ficou triste. Só que assim, ele não sabe o padrão que Deus deu para ele seguir. Ele não sabe o que padrão. Ele se envolveu com muitos pecadores aqui na terra, ele comia com os pecadores, ele ia dar
Lembre-se, eu vou aqui só lembrar a igreja de mais uma vez, tá? O conteúdo do evangelho é importantíssimo, porque nele está a doutrina, entendeu? Mas se esse conteúdo do evangelho vier em primeiro lugar, aí nós já estamos de fora da desordem, que o primeiro lugar é um modelo a ser seguido, que é o envolvimento. Então, eu só posso ter um envolvimento com uma pessoa se antes eu fizer uma amizade, correto? E era isso que Jesus fazia. A atenção disponibilizada, a valorização pessoal, o comportamento, que chama-se envolvimento, ele é em primeiro lugar. Dentro desse envolvimento, Jesus já apontava o objetivo dele, que nós vamos falar lá no terceiro lugar, que é a intencionalidade, é salvar. Entendeu? Então, temos que colocar só isso em ordem. Sim, irmão? Nós podemos observar hoje em dia como está sendo pregado o evangelho de um modo de nós se aproximarmos de alguma pessoa para levar a palavra. Nós sabemos que hoje tem essa facilidade. Porém, a lição que nós estudamos, nós vimos que Jesus participou dessas coisas e não se corrompeu. Por exemplo, ouvimos agora, por exemplo, com Davi, falando sobre uma festa de aniversário. Nós temos parentes que não é evangélico, não conhecem a verdade? Temos. Também é injusto, digamos, eles fazerem, digamos, filho de um nosso parente, que nós está fazendo um aniversário, e nós não participamos. Mas precisamos, para não se corromper, ser o modelo de Jesus, como o pastor falou. Por exemplo, eu já vi, quando as pessoas não é o modelo de Jesus, ele dissertava isso, quando não somos o modelo de Jesus, nós vamos para esses lugares e vamos se corromper, porque eu conheço pessoas que foram e se corromperam. Quer dizer, Jesus participou de festa de casamento, mas ele tinha o seu objetivo, ele sabia o que naquele momento, o que iria fazer lá na festa de casamento. Você tem que ter seu objetivo, você vai participar numa festa, digamos, de um parente não evangélico, mas você tem que ter na mente, nós temos que ter na mente o que nós queremos levar para aquela pessoa, para aquele nosso parente. E não perdemos de maneira nenhuma a oportunidade de falar do nome de Jesus para essas pessoas. Agora, se nós se corrompemos, naquele momento, a pessoa vai, abre a boca e fala, mas você não é crente? Eu tenho medo. Então, aí, irmão, aí você entrou na segunda parte da segunda pergunta, em que sentido ela nos desafia em nossa ação missionária? Em que sentido ela nos desafia? Se a gente não se envolve, se a gente é porque tem medo de se corromper. E se você tem medo, é porque você não está preparado. Se você não está preparado, é porque você não se aplica em conhecer a vida e o ministério de Jesus. Você está vendo? Então, que muitas vezes a igreja, eu não vou falar vamos dizer, das denominações, estou falando da nossa, daqueles que não se envolvem, tá? De nós, que é para justamente desenvolver a identidade missional. É porque tem medo, entendeu? E quando se corrompe, é porque justamente se concretizou que não estudou a vida de Jesus e o ministério dele. Correto, pastor? Entendeu? Então, o que isso nos chama a atenção? Que está na hora de nós, como igreja, não só viver no mundo espiritual. É importante o que a diaconisa Lindalva falou, a irmã Lindalva falou. A unção do Espírito Santo é importante, mas é importante também a sua participação, a sua aplicação no aprendizado, para que você coloque em prática. Se você não se aplica, você vai ter medo. E aí você tem um desafio missionário. Opa, eu não sei abordar diversas classes de pessoas que envolvem a nossa cultura. Logo, né, o que eu faço? Eu me afasto. Entendeu?
Então, está na hora da gente pensar nesse desafio. Se eu tenho esse modelo de Jesus, esse padrão, eu tenho uma missão a ser seguida. Se eu não estou colocando esta missão em prática, entendeu? Eu estou fora, eu estou sendo rebelde, estou debaixo, fora da submissão, né? E aí eu não estudo, eu não me aplico, então eu não tenho como colaborar com a missão do reino de Deus, e Ele deu para cada um de nós. Está entendido isso, irmãos?